Estou de volta e com um cenário novo. Estamos aqui para um novo trajeto, né? Escolhi como tema hoje falar exatamente sobre essa questão do ego, do eu. Afinal de contas, o que é o eu? Não é uma coisa fácil, né? De descrever, de analisar, de estudar o eu. Porque quando nós falamos do eu humano, nós estamos falando de uma estrutura muito diferente do que existe no caso dos outros animais. O eu humano é um eu bipartido, fendido entre a sua natureza biológica e o seu lado mental, o seu lado psíquico. O ser humano estará sempre entre a sensibilidade e o pensamento, aquilo que é mental. É até interessante já começarmos definindo que o eu não é pura materialidade e não é também, não pode ser pura essencialidade. Não é meramente um ente mental, psíquico. Não. Mesmo sendo psíquico, o ser humano se realiza na sua materialidade. Por isso que ele fica, né, entre duas esferas, dois mundos. Fica entre as suas ilações, as suas fantasias, os seus pensamentos, a sua história, que se organiza enquanto história pessoal, e fica também baseado na sua natureza, na substancialidade do seu corpo. Por isso, nós não podemos definir ou, de uma forma reducionista, tentar entender o ser humano como se fosse uma alma, a alma, né, dos românticos, uma coisa que existe fora do corpo, independente do corpo, que existe eternamente. O eu não é essa alma. O eu depende também da corporeidade. O eu depende da existência física, biológica. Porém, uma vez tendo essa base fisiológica para existir, o eu vai além dessa base biológica. É o que na filosofia normalmente nós chamamos de consciência reflexionante ou consciência reflexiva, que é o ato de que a consciência volta-se para si mesma como objeto de análise. O ser humano, diferente de todos os outros seres, é o ser que se faz objeto dos seus pensamentos. É um ser que se faz objeto da sua própria análise. Quando você, por exemplo, sente ódio, raiva por alguém, você se vê, num sentido reflexivo, tendo esse estado. E você sabe qual é a meta, né? Qual o objeto da sua fúria, do seu ódio. Da mesma maneira, podemos dizer isso em relação a outros estados mentais, como o amor, como a culpa, como a pena. Você se faz como objeto desse estado. Ao mesmo tempo que você é ativo, se percebendo como agente do estado, você é aquele que recebe toda a afetação. Você é aquele que passivamente recebe toda a carga emocional dessa reflexão. Vejam, né? Que é isso que faz do eu algo enigmático. O eu está posto entre a concretude de um corpo e a subjetividade de um ser que nunca termina o seu eu. Um ser que nunca tem o seu ego fechado
entre paredes. Na verdade, mesmo as paredes do corpo não podem, né, refrear essa parte subjetiva, não podem inibir a ação mental, a ação psíquica do sujeito. Por isso, o grande jogo, né, na filosofia, na psicanálise ou qualquer outro aspecto analítico, né, que tenta entender melhor esse eu, essa egocentralização, está baseado exatamente em entender a porosidade, a discrepância que monta o ser humano. Ele estará sempre entre dois mundos, entre duas realidades distintas. E é por isso, né, que muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós só queremos ser a cabeça, nós só queremos ser o mental, o psíquico. E o corpo, os instintos, eles também pedem, eles também têm uma pressão, uma influência naquilo que chamamos de eu. Mas ao mesmo tempo, no sentido inverso, há momentos que nós só queremos ser instinto, menosprezando totalmente a nossa vida mental, a nossa vida psíquica, subjetiva. E o ponto de equilíbrio está exatamente em entrar em concordância com os dois lados, com esse lado mental, com esse lado psíquico, com esse lado histórico, social, subjetivo, e esse lado biológico, esse lado concreto, bruto, sensível. O ponto mais difícil a alcançar é exatamente o equilíbrio entre uma ponta e outra, entre aquilo que é objetividade, entre aquilo que é concretude no nosso ser e aquilo que é subjetivo. Vejam que no caso dos seres humanos, a velha ideia do ser deve ser aperfeiçoada, porque o ser humano, diferente de todos os seres passivos que existem, né, no mundo, no universo, é um ser que é agente, é um ser que tem uma ação intencional, tem uma ação ligada à sua vontade. É daí que foi retirado a noção de muitos filósofos, né, como Schopenhauer, Heidegger, o próprio Nietzsche. Todos esses filósofos, né, falaram da vontade, falaram do desejo, como sendo uma coisa anômala, diferente do que existe em todos os outros seres, em todas as outras partes, né, do que nós chamamos de universo. O ser humano é um ser que, no sentido mais anômalo do termo, se transformou numa espécie de contradição no âmbito do universo. Ele é uma parte do mundo, mas uma parte do mundo que se tornou consciente. Ele é um pedaço da Terra, do nosso planeta, mas é o único pedaço que consegue pensar a totalidade. É o único pedaço que consegue enxergar perceptivamente coisas interpretáveis. Por isso, né, o eu é esse núcleo interpretativo, é um núcleo de filtragem onde tudo aquilo que me chega como sensibilidade, como percepção, pode se transformar em pensamento, pode se transformar em volição, em vontade, em ação. É isso que distingue o ser humano dos outros seres. Ele é agente no sentido mais pleno do termo. Ele age.
Ele é aquele que modifica parte do seu destino. Ele não está contido como está um pedaço de tijolo, como está um muro, que nunca deixará de ser aquele ser. O ser humano é um ser que não se define pelo agora. Ele poderá sempre ser algo diferente, até contraditoriamente diferente, a partir da sua vontade. E eu quero que você entenda bem aí a essência, né, desse vídeo. Você pode se modificar, você pode ser diferente, você pode transformar uma parcela do seu eu, se você entender que você é o único agente da sua história. Você não é uma coisa jogada no mundo para permanecer a mesma coisa. Não. Uma vez jogado no mundo, você pode se transformar pelo trampolim da vontade, pela capacidade que nós temos de ser seres reflexionantes, seres capazes de refletir e de pensar o próprio pensamento. Então, essa contradição ontológica, essa lacuna entre o ser mental, o ser psíquico e o ser sensível, não pode ser um obstáculo para nos conhecermos melhor. Você perceberá que haverá momentos em que a parte física deverá triunfar, deverá ser vivida mais intensamente. Há outros momentos em que a parte mental, a parte psíquica, deverá ser a triunfante, aquela, né, que exercerá maior peso. Por isso, o ser humano é um ser circunstancial, um ser que é definido por suas variações. Ele não é uma única coisa. Ele pode ser muitas coisas numa mesma vida, numa mesma realidade. Entenda que você pode ser aquilo que você quer ser, desde que você saiba mais profundamente as suas verdadeiras e genuínas possibilidades. Num outro momento, vou voltar a falar sobre essa questão, uma questão complexa, né? Mas acredito que nesse vídeo já foi um bom início para você entender por que o ser humano é um ser tão enigmático. Porque ele é montado a partir de uma contradição ontológica. E é a partir disso, né, que devemos examiná-lo. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, divulgue para outras pessoas. O nosso canal vem aumentando gradativamente. Divulgue esse vídeo, partilhe. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais pessoas se tornarão conscientes de suas possibilidades existenciais. Um abraço e até a próxima vez.